Olá, nós vamos apresentar o nosso mapa mental, que foi elaborado mediante o tema Produção de proteína recombinante terapêutica em células de mamíferos, e a gente optou por produzir um biofármaco, cujo nome é Pneumo AM2, que é um biofármaco produzido para combater casos graves de pneumonia, que é causada pela bactéria Legionella pneumophilia, que essa ação vai ser justamente através da produção dessa proteína recombinante, que é a IM2, em células de ovário de Hamilton. Algumas características que essa proteína ela é codificada pelo gene IM2, que vai estar localizada em um cromossomo específico, como escrito no mapa mental, e também vai estar com 11 exons e também tem uma sequência da sonda determinada. Um pouco sobre o mecanismo de ação. A IM2 ela vai induzir a ativação de um receptor, que é o NLRP3, e um infrassoma, que é um complexo de proteínas que vai atuar no sistema imunológico, onde vai provocar uma resposta contra os micro-organismos, no caso que é a bactéria Legionella pneumophilia, e vai dar uma resposta contra esses micro-organismos que atacam as células do corpo. Vai ser reconhecido o material genético, no caso é o DNA da bactéria, no citoplasma, e vai ser induzido a ativação no receptor, que é o NLRP3, que irá eliminar, neutralizar e também destruir essa bactéria, impedindo dessa forma a proliferação. Para a parte do processo de obtenção, né, desse fármaco. Primeiramente, vai ser feito o isolamento do DNA. O DNA ele vai ser isolado a partir da saliva humana. E após isso, vai acontecer a amplificação das cópias de DNA, que vai ser através da técnica PCR, reação em cadeia polimerase. Como vai acontecer? Vai adicionar no microtubo o DNA, as enzimas polimerases, os primes, a solução tampão e os nucleotídeos e vai levar ao termociclador. Vai acontecer a primeira fase, que é a desnaturação, que ela vai acontecer em uma temperatura de 95 graus Celsius, e que terá a abertura do DNA através da enzima helicase. Após isso, acontece a segunda fase, que é o anelamento do prime, uma temperatura de 55 graus Celsius, e, por fim, o processo de extensão, que vai ser justamente a ataque polimerase que vai produzir novas cópias desse DNA, né? Aumentar a produção de DNA. Após isso, vai ser identificado o gene de interesse da proteína IM2. Como Maria já mostrou, né, anteriormente, a sequência da sonda da IM2, através da NCBI, ele determina esse código como o gene, e a partir dessa sequência, né, você vai identificar o prime que vai ser utilizado para amplificação. O prime detectado foi esse, né, e ele foi sequenciado pelo programa FAST-PCR, que deu vários primes, e esse era o que correspondia a maior porcentagem para a amplificação do gene. Após isso, acontece a amplificação do gene de interesse, e com o auxílio de endonucleases é realizado um corte específico, né, nessa sequência genética da proteína IM2, que vai ser inserida com essa mesma endonuclease no vetor de clonagem. O vetor de clonagem escolhido, né, para a produção desse biofármaco foi o PCMVB, que já é um vetor que é muito utilizado para células de mamíferos, e esse vetor ele vai ser transferido para a célula através de uma transferência direta, que é a eletroporação. E o vetor ele vai ser inserido ao sistema de expressão, né, através de uma corrente elétrica de alta voltagem, que vai justamente formar poros na superfície dessa célula, né, facilitando a entrada do vetor junto com o gene da proteína. O vetor PCMVB ele vai ser inserido nas células de CHOK1, que essas células, né, essas células de mamíferos, ela será o sistema de expressão da proteína IM2, para a produção dessa proteína. Foram escolhidas essas células, né, de ovário do hamster chinês por já serem células que
apresentam a facilidade de ser transfectadas, né? Já são suscetíveis à introdução do DNA, já são utilizadas para a produção de anticorpos, de outras proteínas recombinantes, já são utilizadas para a produção de antígenos, então foi escolhida essas células para ser o sistema bioreator. Após isso, essas células, as células que foram transfectadas, elas serão selecionadas. Essa seleção ela vai ser identificada a partir de uma coloração azul, né? Esse vetor PCMVB, ele vai produzir uma coloração azul quando a célula ela apresenta transformação, quando a célula é transfectada. Essas células elas são selecionadas, né? As células que foram transformadas são selecionadas e são incubadas em uma solução e vão passar a produzir em larga escala a proteína IM2. Após isso, acontece a purificação. O processo de purificação é justamente para obter a proteína em sua forma pura. E é necessário alguns passos para ter essa proteína de forma pura. Primeiramente, ocorre o processo de clarificação, que vai ter a separação da célula e do meio. E como é um produto que ele vai ser realizado dentro da célula, né, intracelular, é necessário o rompimento da célula. Só que como é célula de animal, vai precisar de uma pouca energia para que aconteça esse rompimento. São empregados poucas tensões de cisalhamento e uma baixa intensidade de ultrassom. Após o rompimento da célula, aí vai ser obtido um homogeneizado celular, que vai conter a proteína IM2, que é a proteína de interesse, moléculas contaminantes e fragmentos celulares, que são indesejáveis. Aí vai acontecer uma precipitação através da perturbação química da solução, e as proteínas AM2 elas vão se tornar insolúveis, sendo assim, elas vão poder ser separadas do meio em que contém moléculas contaminantes e fragmentos celulares. Por fim, tem que acontecer uma purificação final, que vai ser através de um método de liofilização, né, que é um método que acontece em baixas temperaturas e que vai manter todas as propriedades da proteína IM2. Falando agora um pouco sobre o invase, como representado no mapa mental, esse frasco ampola é o nosso biofármaco que está nessa apresentação. O invase, ele é feito após todo o controle de qualidade, onde serão realizados testes microbiológicos, bioquímicos e também teste para inibição do crescimento do agente infeccioso, que nesse caso é a bactéria Legionella pneumophylla. E esse biofármaco, ele se apresenta numa forma farmacêutica de solução, onde ele é envasado num frasco Apollo, que foi um dos motivos de escolha justamente por ser solução e também para facilitar na hora da diluição e também de aspiração do biofármaco. Ele vai ter uso exclusivo hospitalar, por ter finalidade de tratar pneumonias somente em casos graves, então o seu uso está exclusivamente para o uso hospitalar. E esse é o nosso mapa mental mediante a elaboração do nosso produto. Obrigada.